Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react deste canal. E hoje vamos estar vendo Expedition 33, o jogo sobre o luto dos deuses do canal ReShark. Que eu pensei, eu estou tentando neste momento apanhar um outro tipo de vídeo, porque simplesmente ver só o cenário geek é maneiro, é o foco do canal, quer assim ou não. Mas existem pontos, eu acho que, do ano onde muitas vezes canais geeks, por uma questão de que música é uma coisa que demora tempo para ser efetuada, ainda mais dependendo do canal que eles querem, obviamente, trazer música com a maior produção que eles conseguirem e ir melhorando cada vez mais. Existem momentos do ano que acaba ficando um tanto sem conteúdo para eu assistir. E para alguém como eu que tenta buscar postar os 2 vídeos por dia, é meio foda. Então pensei assim, tentar ver uns outros tipos de vídeos que eu pudesse trazer. E ReShark é um canal que eu acompanhei já uns vídeos ou outros. Eu gosto muito da forma como ele explica meio que o plot de um jogo. Ou às vezes, não é exatamente o plot, mas ele explica o base de um jogo, sem necessariamente dar os spoilers do jogo. Ele explica a base dele e eu gosto muito da maneira como ele explica como um todo. Que ele faz vídeos explicando até sobre monstros de Monster Hunter. Ele já fez vídeos explicando sobre Hades como um todo. Hades 2 e o conceito de Hades 2. Meio que da tese, né? A base, o princípio, né? Não o final do jogo, que ele evita falar sobre spoilers. E aqui é Expedition 33, que é o famoso jogo do ano passado. Que eu acho que ele, para mim, o jogo muito zica, o jogo merece para caralho. Tive a parar todas as treta que eles tiveram de... não, o jogo usou IA em uma partezinha do jogo, então tiraram acho que o prémio indie dele, eu acho. Mas acho que foi só o indie, se eu não estou enganado, que também foda-se a esse ponto. Eu ainda acho que Expedition 33 é um jogo do caralho. É um dos melhores jogos do ano passado. Tipo, eu ainda tenho outros jogos do ano passado que eu acabo gostando mais, tipo Hades 2 e Silksong, que são mais do meu agrado, tipo, em quesito de temática e de estilo de jogo. Mas Expedition 33 foi outra das grandes, realmente, outro dos grandes jogos. Aqui, eu não sei se ele vai dar spoiler ou não. Então, eu tentarei evitar o máximo possível, mas fica o aviso que, dependendo, eu posso acabar dando spoiler sem querer, porque eu não sou tão bom ainda a medir as minhas palavras. Então, fica o aviso. Eu acho engraçado o jogo sobre o luto dos deuses para alguém que não viu Expedition. Eu acho que o jogo, a forma que ele pode explicar pode dar a entender uma coisa, e para quem já viu é engraçado ver o título. Mas vamos ver, né? 37 minutos de vídeo. E eu provavelmente vou falar para caralho ainda. Vai ser um vídeo longo. Bora. Yasmin, Monolith Year 84. Expedition 81. The 78. 70. 69. 60. Esses números são uma sentença de morte. Uma sentença estabelecida pelo Criador contra a criatura. Uma sentença de morte que executa os condenados em uma valsa de pétalas. Nesse mundo há um monólito grande o suficiente para que todos possam ver, de todos os cantos do mundo. Quando a artífice ou pintora se levanta, o número cravado nele diminui, e todos com aquela idade são reduzidos a nada, são apagados. O povo de Lumière, a última cidade daquele mundo, sempre se prepara todos os anos para se despedir daqueles que vão ser levados pelo fenômeno chamado Gomad. A cidade... Mano, assim, quer não, essa sinopse para, tipo, uma história, assim como Expedição 33, existe essa artífice que pinta o número, e no momento em que o número é pintado desce, com mais uma vez em que ela levanta o pincel, automaticamente as pessoas daquela idade meio que desaparecem em pétalas pelo vento. E basicamente o nosso objetivo é chegarmos na artífice e parar ela de alguma forma. Eu acho que isso acontece por causa que no próximo ano o nosso personagem vai sofrer a partir disso. Eu acho muito zica essa sinopse, tipo, é uma sinopse que meio que te coloca num mundo apocalíptico quase sem nenhuma perspectiva de vitória ou chance de ganhar, porque tipo, tens um ano para chegar lá. Tu sabes já que muitas expedições foram na frente, nenhuma delas teve sucesso realmente, dando informação de realmente como parar isso. É meio que uma expedição para um objetivo sem muito, como é que eu diria, esperança de que realmente dê certo, tá ligado? Então, acho zica esse tipo de sinopse, mano.
ainda mais para criar uma história como esta, que é sobre o luto como um todo. Se adorna com rosas em todos os cantos, uma celebração de despedida que adorna a morte com beleza. As rosas simbolizam os vestígios daqueles que partem, como se a despedida também fosse uma lembrança daqueles que já se foram. Voltando antes do AD me cortar, por favor, que não tenha muito mais ADs. Também fosse uma lembrança daqueles que já se foram. Esse evento é uma preparação, tanto celebratória quanto psicológica, pois a única certeza que a gente tem na vida é que a morte virá, de qualquer forma, mas pelo menos eles sabem que dia ela virá, e podem aproveitar os últimos momentos com os seus prezados, para que quando a pintora levantasse da sua pose fetal, que soa triste, e pintasse um novo número, a despedida não seja tão dolorosa. Esse momento é um lembrete do porquê todos os anos a criatura tenta parar seu criador, pois logo após o Gomad vem a expedição, uma segunda despedida, mas dessa vez de seletas pessoas que vão partir além mar para uma terra ainda mais mortal que o Gomad, que mata antes da data prometida e divide a morte em duas perspectivas. Esse segundo evento já aconteceu pelo menos 68 vezes, desde o evento chamado A Fratura, que tornou esse mundo em um mar de caos. No passado, certamente o zarpar da expedição era celebrado com mais alegria, mas de tantas tentativas falhas, tantas expedições fracassadas, a esperança diminuiu até alcançar uma tímida forma de um grão de mostarda. Muitos acham que essa vai ser mais uma provável... Grão de mostarda é foda, mano. Foi bem específico. Uma tímida forma de um grão de mostarda. Muitos acham que essa vai ser mais uma provável guilhotina disfarçada, mas aquela esperança, por mais pequena que fosse, ainda existe. E o que nos aguarda do outro lado do mar não é apenas uma história sobre monstros, uma divindade, fantasia, mas sim sobre pessoas, seus sentimentos, suas esperanças, suas lutas, as pequenas e silenciosas coisas que machucam e curam. Esse jogo é sobre algo íntimo, emocional, mesmo que tudo ao redor seja mágico e estranho. Essa é uma história do homem contra o seu autor. Nossa, mano. Esse jogo é muito zica. Those who can't see, those who know not, that they are not, and those who live, blithe and free, sins forgotten, and thus absolved, a fresh dawn in their playground, while we live in shadows, swimming in ink. We are but a fragile dream, a singular weed, resisting, ever resisting. Sempre resistindo. E um aviso rápido, se você quiser comprar jogos com desconto, a Eneba é o lugar. Novamente, aqui é o tipo de coisa que quem quiser, quem tiver interesse, vai lá no canal dele e vai pelo link dele. E é isso aí, né? Quem quiser dar o apoio para o meu mano Richard, vai pelo vídeo dele e vai para lá, que aí a Eneba vai saber que foram para o link dele, foram para as palavras dele e aí patrocina de novo ele. Dito isso, esquiparei aqui para a parte do jogo que é que me interessa, né? Sigamos. Dar socos em Nevrons bizarros, por trás da cortina há muito a ser sentido e percebido, sem algo explícito, mas sim implícito. Isso é uma característica da literatura francesa. São histórias que não falam diretamente sobre o que acontece na sua frente, mas sim deixam isso subentendido e fazem o sentir de cada frase, atitude, olhar ou silêncio mais forte. Vamos pegar o prólogo do jogo, por exemplo. Se você jogar a cega sem ter visto nada, vai ser pego de surpresa pelo Gomad. A Sophie vai se despedir de você do nada. Mas não foi do nada. Tinham sinais o tempo todo. Sim. If you're gonna give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Vendedores de flores em todos os lugares. Alguns estão dizendo que cada vez menos pessoas estavam comprando flores. Well, there are less and less people to buy them.
I just wish you didn't have to wear one. A gente tem a ausência É de que pessoas. eu já fui para o jogo pelo menos com a sinopse do Gomage, tá ligado? Mas quem realmente entra sem nenhuma sinopse do Gomage, só tipo, ah não, toma aí Expedition 33, é um jogo aí, tá ligado? E só, a pessoa só vai jogar sem saber de nada. Realmente, tipo, se a pessoa não presta atenção, ela é apanhada de surpresa. Mas sempre tem a escrita de Expedition é muito boa nessas entrelinhas, mano, não tenho o que dizer. A escrita da Expedition é muito foda. Como eu já disse muitas vezes, para mim, Expedition, o ponto mais forte em Expedition, e para mim o ponto que mais fez Expedition ter o sucesso que teve, é a escrita descomunal que eles têm. Porque tipo assim, a gameplay, ela é boa. A gameplay é muito boa. A arte, ela é maneira sim, ela é muito boa também. Tipo, a forma como eles colocam cada ponto, cada área do jogo em si, tipo, sendo mais triste com essas partes de pintura, etc, que combina com o tema e a escrita do jogo, é muito boa. Eu não acho que é a melhor do ano, mas ela é muito boa. E também a trilha sonora, que é tipo sensacional, muito forte também, tipo, cada uma das músicas melhor do que a outra, tipo, são pontos muito fortes do jogo. Mas eu acho que a narrativa e a escrita da narrativa são especificamente os pontos onde Expedition se sai com glamour. Porque dá para tu meio que entenderes tudo antes de chegar, tá ligado? Todas as pistas estão lá. O ponto é tu entenderes elas. Que tu realmente, sem teres uma mente muito aberta para adivinhar, para tu realmente pensares na temática do jogo, no nome do jogo, em tudo, tu não vais conseguir adivinhar, tá ligado? Mas tudo estava lá. Eu gosto muito desse tipo de escrita, tá ligado? É muito boa. Well, there are less and less people to buy them. I just wish you didn't have to wear one. A gente tem a ausência de pessoas idosas, o sarcasmo do Gustav diante do Gomage, chamando de Gumer, que traduzindo do francês seria como apagar com a borracha, eu acho. Tudo isso eram avisos melancólicos que o jogo dava, de que todas aquelas pessoas reunidas, incluindo a Sophie, estavam prestes a morrer. E quem não percebeu esses sinais foi pego de surpresa. A gente pode falar da própria Maëlle, que participa da expedição mesmo tendo ainda 9 anos pela frente antes de ser gomadeada ou algo assim. Ou seja, ela tem 16 anos e já enxerga o futuro com um vislumbre de morte. Mas ao mesmo tempo, sabendo disso, ela diz que quer escapar. Talvez por desejar vislumbrar algo diferente, ao invés de ficar fazendo as mesmas coisas em Lumière. O pior é saber que assim que eles chegam em uma costa, ainda muito distante do objetivo final, são recebidos com um massacre. Um homem velho que levanta muitas perguntas, no fincar da sua bengala, provoca o som da morte. E sem dizer nada, inicia um massacre sem precedentes. Nevrons, criaturas bizarras e deformadas, destroçam grande parte da expedição. Essa é outra forma de se ver a morte. Essa morte não avisa, não te deixa se preparar psicologicamente. E logo o choque é muito maior, porque eles sempre viam a morte como algo bonito, né? Com o Gomage, mas... Pois lá de, voltando novamente, realmente essa parte, o Gomage ser meio que uma forma mais... vamos dizer assim... uma forma mais diferente realmente ver a morte, por causa que o Gomage, o ponto é tu sabes que ela vai chegar, tu sabes que é aquele dia específico e que tu podes te preparar para ele, enquanto que aqui é mais que nem a própria vida como um todo, né? Onde tu não sabes quando é que ela vai chegar nunca, a qualquer momento. Tipo, quando tu pensas numa pessoa jovem na vida real e em relação a tipo a morte dela chega de repente, é uma coisa muito do nada, tu não tinhas como te preparar para aquele momento. Então o sofrimento pela perda é muito maior, diferentemente de alguém que, por exemplo, morreu de velhice quando já estava tipo praticamente na porta para ir embora, tá ligado? Meio que já as pessoas em volta já sabiam que pô, já está nos últimos anos de vida, a qualquer momento pode acontecer, tá ligado? Acho que o choque é muito menor aí. Então, realmente são duas formas de ver o luto, são duas formas de luto de maneiras diferentes. Aqui é o luto meio que já em preparação ao luto, né? Por causa que tu sabes quando é que isso vai acontecer, então vai ser muito menor. E aqui já é tipo, o luto é muito maior,
pelo fato de tu não saberes a qualquer momento pode acontecer. Tipo, literalmente tu chegaste na ilha com a equipa que tu pensas, caralho, vai ter toda uma equipa junto comigo. E de repente, BUM! Não tem quase ninguém. Acabou. Viam a morte como algo bonito, né? Com o Gomad, mas o que eles estão vendo agora não é nada bonito. O que a Maëlle viu foi diferente, de fato, mas não da forma que ela esperava. Mas se o choque deve ter sido tão grande para ela, imagina pro Gustav, que tinha tanta esperança, tanto espírito, com apenas 1 ano restante de vida. E mesmo sobrevivendo, estava chocado. O chão dos seus pés foi retirado com tanta facilidade, realmente parecia impossível. E tudo ao redor gritava isso, especialmente nos corpos de outros expedicionários do passado que estavam acumulados pela região, aos montes. Suicídio era uma forma de admitir que realmente a missão era impossível. Lune estava ali junto com ele e ela nos recorda de uma frase que mantém a fagulha queimando, mesmo que quase apagada. Uma frase que toda a expedição passa adiante como uma tradição, uma frase de feito. When one falls, we continue. Gustav queria ficar ali, mas a situação cai, forçou ele tanto que pelo menos ele se levantou e lutou. E assim, o jogo nos reúne lentamente com os outros personagens da história. A pequena atitude desse momento permitiu que os esforços das expedições passadas não fossem descartados tão facilmente. Esforços expressos na exploração, em tantos caminhos facilitados, tantos conhecimentos compartilhados, é como dizem, é por aqueles que virão. Essa jornada toda da Expedição 33 é fortemente inspirada em um livro francês feito por Alain Damasio, chamado La Horde du Contrevent, um livro francês de 2004 tão obscuro que nem tem tradução em inglês, que conta uma história de grupos de guerreiros que têm a missão de viajar por um planeta dominado por ventos devastadores que sempre sopram do oeste para o leste, tentando encontrar a origem desse fenômeno esquisito e poderoso, origem essa em um lugar misterioso que se acredita estar além do mundo conhecido. Esses grupos são curiosamente também divididos em expedições, com 20 até 30 membros, cada um indo um pouco mais longe que a expedição anterior antes de morrer no meio da jornada. Cada membro tem a sua especialidade. Tem rastreadores, lutadores, cartógrafos, escribas e por aí vai. Isso culmina em uma equipe organizada que sobrevive a essas condições brutais no caminho. O livro também fala sobre muitas questões filosóficas e físicas, como a perseverança, a natureza do tempo, força coletiva contra a vontade individual e a busca por um significado em um universo caótico. Cada personagem também tem seus próprios glifos e tons de vozes próprios para indicar quem está falando no livro. E o vento é quase um personagem, uma força invisível que molda os destinos dos personagens. Mas tá foda aqui, mano, YouTube. Mandei 9 minutos de vídeo, já tive 3 AD, caralho, mas tá foda a vida. Bom, continuando, mano, realmente a parada do vento aí, de ser meio que como se fosse tipo a coisa que sempre vai te puxando para trás e tu tens que ir contra só para conseguir chegar no objetivo, faz sentido. Uma força invisível que molda a vida meio que indo na direção oposta, mas tu desafiando a vida. Pois muitos elementos do livro foram levados para o jogo como se fosse uma reimaginação. Como, por exemplo, a experiência e conhecimento passado adiante pela geração anterior, a Artífice sendo a força incompreensível que deve ser confrontada de frente, assim como o vento. Cada personagem tem sua especialização e isso pode ser levado tanto para a parte narrativa, mesmo com os personagens tendo alguma proficiência em uma área de conhecimento, até para gameplay, né? Como, por exemplo, o Gustav tem inventado o conversor de Lumina e isso ajudar pra caramba a jornada da Expedição 33, ou na gameplay, com o jogador mesmo atribuindo os papéis que cada expedicionário vai assumir no time, gerando a harmonia perfeita. A jornada sem fim sendo transportada para o combate em turnos, enfim. Mas o que está intacto na essência do jogo, que não mudou em comparação com o Horde du Contrevent, é o peso psicológico. Tanto o romance quanto o jogo se concentram em personagens que sabem que estão caminhando para a morte, mas se agarram à esperança de vencer com todas as forças. Esse vídeo não está sendo feito com o objetivo de narrar a história para você do início ao fim, mas sim uma tentativa de mostrar para você como a escrita francesa trabalha em vários pontos de Expedition 33, assim como eu mostrei agora há pouco.
o que prova que a Sandfall entendeu a essência da sua inspiração e não só criou uma peça de entretenimento pra gente apertar botão, mas uma ficção literária disfarçada. Eu peço que você enxergue tudo desse vídeo como uma expressão da minha experiência com o jogo, e ela vai ter bastante interpretação, ambiguidades, então é bem provável que você vai discordar de mim em alguma coisa. Mas Justo. assim também é a forma francesa de escrever histórias. Cada um tem a cheia própria de interpretação. interpretações. E tudo isso enquanto eu mostro Isso é um ponto bem forte do jogo, porque novamente o jogo fala muito sobre luta, essas coisas, tipo, e fala de uma forma vaga, sem te dar exatamente uma resposta certa. Então, e assim é a vida, né? Não existir uma resposta certa para tudo. Não tens exatamente uma escolha que vai ser a escolha correta. A vida é tu andares em um caminho de escolhas que tu podes considerar ela correta ou errada, dependendo do teu ponto de vista, no geral. E daí, novamente, acho que o ponto aqui de Claire, como um todo, principalmente o final, que como eu acho que eu já disse em outras coisas, eu já disse em live, quando eu terminei o Claire, e as parar tudo, que para mim o final, eu não acho ele ruim, mas eu acho que não é o final que eu gosto, tá ligado? Não é o tipo de final que eu me sinto bem com ele. Acho que é o meu maior problema com Claire é o final. Mas vamos ver até onde é que o meu mano aqui vai inspirações, obras ir e eventos que com a moldaram interpretação dela. pedaço por pedaço esse mundo fictício. E antes de continuar, um salve para os membros do canal. Se você quiser virar um, link na descrição. Valeu, turma. Tuebini. Às Claire vezes Obscura. analisar uma obra não precisa começar quando você abre o livro, mas sim no título dele. Essas duas palavras alugaram um triplex na minha mente o jogo todo. Afinal, por que tem tanto de Claire Obscure quando a gente morre? Quando a mulher canta o nome do jogo? Ou quando a gente enfrenta essas criaturas, sendo uma chamada Claire, outra Obscure e a outra Claire Obscure. Sim, senhor, a gente enfrenta o nome do jogo. Por que o jogo... Sim, mano, eu acho isso muito foda pelo fator de que quando eu joguei, eu, como uma pessoa que sou, eu só fui, tipo assim, pô, me recomendaram um jogo, estou a dizer que o jogo é muito zica, pelo que eu vejo este jogo de turno, eu só vou ir, tá ligado? Eu tinha uma noção do plot inicial, né, que é o fator do gomage, mas nada além disso. Aí, a parte do título do jogo, Expedição 33, é óbvio, tipo, nós somos a Expedição 33. Então essa parte dá para entender. Agora o Claire Obscure, eu não fiquei focado em entender a partir disso, porque foi algo que eu não coloquei na minha mente, mas de tempo em tempo sempre surgia a pergunta na minha cabeça de ok, Expedição 33, mas porquê que é Claire Obscure? Tá ligado? Não necessariamente eu falava isso nas lives, mas às vezes vinha essa pergunta na minha mente, que depois que eu termino o jogo, finalmente é explicado para mim o porquê que era Claire Obscura. Que aí eu realmente consegui entender. Mas O jogo não se chama somente Expedition 33, e sim Claire Obscure Expedition 33. Primeiro de tudo é que esse é o nome da franquia, que os devs querem continuar, se assim o jogo for bem sucedido. O que bem, eu acho que já rolou, né? Então, sim, vai ser uma franquia. Mas esse nome não pertence a uma pessoa, muito menos a uma obra, e sim uma técnica de pintura chamada chiaro scuro, que evoca a importância do contraste entre luz e sombra no desenho. Chiaro scuro vem do italiano, que significa claro e escuro, literalmente. Então sim, os monstros que têm esses nomes não são uma peça-chave para a narrativa, mas isso não quer dizer que tem um significado ali. Quando você quer destacar algo como uma pessoa, a luz e a escuridão entram em cena para fazer o trabalho de se contrastar entre si, dando a sensação. E isso é uma forma também de colocar a narrativa do jogo, né? Contrastar muito essa melancolia com a esperança que eles agarram na jornada inteira, onde o mundo inteiro está acabando. Tu sabes disso, a esperança praticamente não existe, mas cada um dos personagens que decidiu embarcar naquela jornada, eles embarcaram porque eles tinham esperança de salvar o mundo. Tipo, eles não embarcaram porque já estão basicamente sem esperança de que nada aconteça, não. Eles ainda, mesmo que profundamente, têm a esperança de que eles podem mudar esse fim, tá ligado? Aí vem esse fator de contrastar o claro com o obscuro, a esperança com a desilusão, com o desespero.
E sempre tem muito disso no jogo inteiro, né? Sempre esses tons claros com os tons escuros. A sensação de que aquilo tá mais tridimensional, saca? No papel, chiaroscuro parece simples de executar, mas na realidade existe uma certa dedicação, pois é preciso pensar no volume e na profundidade que o contraste entre preto e escuro vai gerar no desenho. Essa técnica deu seus primeiros sinais de vida nas pinturas gregas do período helenístico, Caralho! lá no passado de 338 a.C. Antes de Cristo, é foda, mano. a.C. Esse período é marcado pela expansão da cultura grega para o Oriente, como uma consequência das conquistas do Alexandre Magno. No helenismo, eles usavam as sombras e o contraste como um meio para se conseguir volume. Mas nessa época a técnica ainda é meio sem forma e de fato só foi ter uma com a chegada do período renascentista, que como era um movimento que se inspirava justamente Leonardo nas da artes Vinci, gregas Van e Gogh, romanas, puxou e Argentina, consolidou não? o chiaroscuro Eu acho que é. como uma técnica legítima. Mas não é apenas de contraste que se resume tudo isso, mas também na famosa tinta a óleo, que apesar de secar lentamente, carrega uma translucidez que as outras tintas não têm, abrindo horizonte nas pinturas para se explorar novas camadas e tonalidades. E claro que não é só nas telas Qual que o artista chiaroscuro que existe, mas mais no cinema, usa especialmente essa quando teve a onda do forma de noir, arte? do cinema noir, onde os filmes eram feitos apenas com o preto e o branco, brincando Yeah. com luz e contraste, exagerando nas sombras e dramatizando a luz, justamente para provocar emoções e gerar imersão e mistério. E bem, em Mano, isso é uma coisa que eu acho que muito, no quesito de artístico de filmes, principalmente para hoje em dia, é uma coisa que às vezes a evolução causa regresso em algumas certas partes na indústria como um todo, né? Porque atualmente é lançado muito mais filme do que anteriormente, mas eu acho que muitos filmes são muito menos pensados do que anteriormente, porque a limitação que eles tinham de não, nós não podemos fazer isso aqui desta forma porque não temos como fazer, às vezes essa limitação é o que causa o ser humano a ser criativo e assim encontrar uma saída que traz essa emoção a mais, traz essa arte diferente, tá ligado? O fator de que, por exemplo, um exemplo que eu quero dizer com isso, tipo, quando antes nós não tínhamos CGI decente ou uma forma de representar monstros no cinema, às vezes a parada que era usada eram sombras simplesmente para representar o monstro, porque tu não podias mostrar o monstro, e não mostrar o monstro acaba sendo muito mais efetivo do que muitos filmes de hoje em dia, por causa que não saber o que é que está te perseguindo faz com que a tua mente crie o que é que está perseguindo, tá ligado? E aí acabava fazendo com que realmente o medo era criado a partir da imaginação da pessoa, fazendo com que o medo de filmes mais antigos para a maioria das pessoas fosse mais impactante do que muitos filmes de terror atuais. Não vou dizer que todos, mas muitos, tá ligado? E aí essa é a parada de às vezes ter essa evolução, tá ligado? O preto e o branco, tipo, ser usado mais nessa época de uma forma melhor do que até hoje em dia, se pá. PlayStation 33 a gente tem os dois exemplos vivos do termo no jogo. Um é explícito e direto, usando a técnica de formas descaradas na nossa frente, como por exemplo as cutscenes dos pesadelos da Maelly, onde todas as cenas são feitas em preto e branco, e dão essa sensação de a gente estar vendo um filme noir com mistério. Mas o outro é uma salada de significados. Por exemplo, na música que toca durante a luta contra a Artífice, que olha, eu vou chamar de pintora porque soa mais bonito, Univepender, eu não sei falar, a letra diz o seguinte: no francês, a palavra também pode se referir ao crepúsculo, o momento em que o sol está prestes a se pôr e ocorre a transição de dia para noite. Indo além do francês, inclusive, o crepúsculo no folclore japonês é associado com a colisão entre o mundo dos vivos e mortos. E se a gente quiser ver um ente querido já falecido, esse seria o momento.
E quando você consome toda a história do jogo, você começa a entender como o Crepúsculo é mais do que uma frase em uma música. É um sentimento de inconformidade, de negar o luto e querer que aqueles que foram não venham ir, de fato. Aquele mundo não é algo real, mas algo criado, feito pelas mãos de um autor. E a gente não tá falando de sentido figurado não, é literal. Expedition 33 é literalmente uma obra de arte. Um mundo pintado, o último fragmento de um ente querido e uma luta contra o criador desse mundo para manter esse fragmento vivo. Tá, aqui ele já foi para o plot do jogo de não, tu não estás num mundo à beira disso, estás lutando contra deuses. Não estás num mundo, vamos dizer assim, irreal, preso em memórias, preso no quadro, na arte de alguém que quer apagar e tu não estás a querer deixar isso ir, a lutar contra um luto dessa forma. Que é um plot do caralho. Eu só não concordo 100% com vamos dizer assim, com o final que lhe dá, mas vamos ver para onde é que vamos a partir daqui, né? Para o criador desse mundo, para manter esse fragmento vivo. Verso. Família é complicado, é. Tudo começa com a família Desandre, composta por pintores com P maiúsculo, que tem uma mística em volta de si, já que eles têm o poder de dar vida à arte e criar mundos vivos, apenas com pincéis, como se fossem deuses. Os membros que a gente conhece no jogo são Renoir, Aline, Clea, Alicia e Verso. E uma rápida curiosidade. Renoir, na Belle Époque, é o mesmo nome de um pintor impressionista que curiosamente carregava pinturas que rejeitavam a técnica do chiaroscuro, que usava o preto para dar a sensação de dimensão nos objetos e tudo que eu falei lá atrás. Mas na verdade ele usava apenas branco e cores claras para criar pinturas que conseguiam gerar sombras e profundidades da mesma forma. E mesmo sendo duramente criticado por uns olho gordo por aí, o cara foi muito bem sucedido e consolidou as suas obras. E ainda sobre Renoir, ele tinha uma esposa chamada Aline também, que serviu de modelo inclusive para uma pintura chamada O Almoço na Festa dos Barcos. Se isso não é uma referência, olha, eu não sei o que seria. Isso aí é claramente uma referência, ainda mais por o fator de que ele ser o inimigo principal com quem nós lutamos em Clair Obscur. O inimigo principal de Clair Obscur é alguém que rejeitou a própria, vamos dizer assim, o próprio conceito da arte em suas obras. Eu acho isso muito foda também. Não é umas coisas tipo, tão específicas que o criador do jogo consegue colocar significado. Que, assim, quando um desenvolvedor quer fazer o jogo dele com carinho e usa essas referências da torta e a direito, mano, é muito zica, mano. É aquilo, quando até nesses detalhes tu vês o carinho, é foda. No ano, o poder de criação dos Desandre é tamanho que às vezes Renoir se perdia nas suas próprias obras, dentro delas literalmente, ficando anos lá dentro. E Aline, sua esposa, precisava tirar ele de lá. Ela até alerta sobre o poder das pinturas e esse efeito que elas podem causar, essa obsessão, pois esses mundos pintados são tão reais que você começa a acreditar que aquele é o mundo real depois de um tempo. Isso se estende para outros membros da família, como Verso, que pintou o mundo pelo qual a gente explorou, especialmente repintando seus animais de estimação em seres de madeira chamados Gestrels, seus brinquedos de pelúcia, inclusive um deles sendo Esquie, e uma estação de metrô, que era um dos seus hiperfocos. Ele também gostava muito de música, o que a gente vê durante alguns diálogos nos acampamentos. Já a Clea se inclinava mais para esculturas e era uma visitante frequente do quadro do que o Verso pintava, tendo uma relação amigável com François, que bem, é um amigo de Esquie e um dos melhores aplicadores de hit kill do jogo. Ele dizia que sentia falta dela. He really does miss her. Já a Alicia sempre ficava sozinha, reservada no seu quarto, lendo livros e escrevendo. Perceba como cada filho se especializou em diferentes formas de arte. Bem, por outro lado, a gente tem escritores com E maiúsculo, que pouco se sabe quem são, mas provavelmente tem uma habilidade parecida de criação. Só que ao invés de telas, os seus mundos são em livros, provavelmente. Mano, eu fico com curiosidade para ver como é que eles vão fazer isso, porque obviamente eles pretendem a meio que explorar essas outras formas de arte com outros jogos que vão vir a partir disso. Teve a DLC que eu ainda não fui atrás,
mas eu quero ainda ir atrás de jogar a DLC e aí voltar com o jogo e tudo mais. Mas eu fico curioso para saber como é que eles vão mandar essa parada da escrita, já que teve Renoir aqui. Será que na escrita vamos ter outros nomes assim meio que prominentes nesse tipo de arte como um todo? Eu fico me perguntando se vai ter quem então. Provavelmente se eles forem fazer é de alguma coisa de algum escritor ou estilo de escrita francesa também. Eu fico curioso para ver quais serão as referências e quais será a próxima forma de ver, a próxima, vamos dizer assim, o próximo tema que eles vão trazer, sem ser o luto. Escritores e pintores estavam em uma guerra que não se sabe por qual é o motivo. O que a gente sabe é que isso afetou a família Desandre diretamente, pois em um certo dia um incêndio atingiu a mansão em que eles moravam, causada pelos escritores, segundo Clea, que usaram Alicia de alguma forma para causar aquilo. Talvez pelos livros que ela lia, que de alguma forma a influenciaram, mas nada disso é certeiro. Alicia tinha morrido naquele dia se não fosse por Verso, que a salvou, mas não resistiu às chamas do incêndio, e Alicia também sobreviveu por pouco, pois mesmo salva saiu com queimaduras no seu rosto, perdeu um olho e até a sua voz. Ela foi marcada para sempre como uma lembrança lamentosa daquele dia. Em resposta, Clea saiu em uma missão para acabar com a guerra, enquanto Aline, sentindo uma dor imensa, se inundou na pintura e começa a sucumbir numa obsessão pelo quadro do Verso, a mesma obsessão que ela alertava Renoir tantas vezes. Então, dentro do quadro, que só tinha naquele momento Gestrels, Monoco e Esquier e ponto, ela começou a pintar outras coisas. Ela pintou versões distorcidas dos seus familiares, que tinham seu próprio livre-arbítrio, mas com um impulso da visão de Aline sobre a própria família. Como, por exemplo, o Renoir falso, um guarda real dela que protegia de qualquer um que ameaçava matá-la, mas lamentava a morte de cada pessoa que ele cortava a cabeça. A Alicia falsa, que buscava parar o sofrimento, assim como a Alicia real, e Verso, antes desinformado sobre tudo que acontecia por detrás dos panos. Mas depois de entender tudo durante a Expedição Zero, a primeira de todas, passou a buscar uma oportunidade de realizar um sacrifício pela salvação de Aline e Renoir, gerando uma versão complicada, imortal e sombria da sua própria família. So trust me. We are your family. Family is complicated. Eu estaria louco em achar que o conceito de Clair Obscur entra aqui de novo, com essa coisa de família real e família falsa? Talvez. Esse jogo é muito interpretativo. E a dor da Aline era tamanha que, além da própria família, ela pintou uma sociedade dentro daquele mundo. Um mundo que antes era composto apenas por Gestrels, agora também tinha humanos vivendo em uma França travada na época da Belle Époque. E assim surge Lumière. E assim como Aline uma vez tirou Renoir do quadro, ele estava disposto a fazer a mesma coisa. E tentou, mas Aline não dava ouvidos. Então, em resposta, Renoir começou a apagar suas criações. O que o povo de Lumière chama de gomage. Uma tentativa irracional de fazê-la abrir os olhos e ver a perdição que ela estava se metendo. Aline apenas reagiu com um descontentamento e criou uma enorme estrutura para prender Renoir embaixo. Essa estrutura seria o monólito, causando o evento chamado de fratura, uma explosão de poder tão grande que dividiu aquele mundo pintado. E então, há esse conflito dentro do quadro, onde Renoir tenta apagar suas criações ano após ano, enquanto Aline tenta impedi-lo ano após ano. E quanto mais seu poder enfraquecia, menos pessoas ela podia salvar, especialmente os mais velhos. E como um aviso, o monólito serviu como um alerta, para que Lumière pudesse se preparar e reagir de alguma forma. Olhando por um lado, não parecia que a Artífice era um inimigo da humanidade, mas na verdade, a sua protetora, guardiã, que gritava ano após ano para os seus filhos que a morte estava vindo aos mais velhos. Expedições após expedições buscavam matar a pintora, pois não tinham a dimensão do que estava rolando. Não tinham conhecimento, não tinham informação. Era algo que estava além da existência deles. Eles viam apenas aquele ser enorme e, obviamente, apontaram para ele e falaram: este é o vilão. Do outro lado, Clea decide se unir ao quadro depois de chegar da sua missão.
e cria os Nevrons, na tentativa de ajudar Renoir, forçando o chroma das pessoas a ficar preso dentro dos próprios corpos, quando são mortos por Nevrons. Pois o chroma é uma energia que permitia com que a Aline pudesse pegar ela de dentro das pessoas afetadas pelo Gomad e fazer outras pessoas. Mas também poderia ser usada como uma força para parar Renoir. Mas sem chroma, a Aline não podia manter o poder. E assim ele ia diminuindo, sem reabastecimento. E para piorar, a gente ainda tem os Axons, que são Nevrons anos-luz mais fortes que os comuns, ou outro tipo de existência, que impulsionava a fraqueza da Aline. Os Nevrons foram criados por Renoir e carregavam todo o chroma necessário para criar uma espada capaz de cortar a barreira que envolvia o monólito. Cada um deles é visto como uma representação dos membros da família de Sandré, inclusive se você reparar. Por exemplo, o Visages é Verso, com as mesmas armas dele inclusive, representando a sensação que Renoir tinha de que Verso usava uma máscara, pois mesmo preferindo a música à pintura, ele seguia as vontades da mãe e pintava. Sirene representava... Tá, nessa parte aí já vai além do que eu tinha meio que pensado. A Aline e a visão de Renoir da sua esposa, uma expressão do amor dele por ela talvez, a ponto de ser encantador aos olhos, o que acontece literalmente com a expedição quando eles chegam perto da Axon. O Alcançador, ou eu prefiro chamar em inglês de The Reacher, é Alicia, as expectativas de Renoir para o futuro da filha, que ele acreditava ter muito potencial para alcançar os céus, e a representação de todas as esperanças dele depositadas na filha. Papa and his parables. Parables. He never paints just to paint. Everything has to have layers and layers of meaning and purpose. Everything's a lesson. Dá uma lição. What's the lesson with this one? Voltando novamente. Hope. E tem ainda um último Axon que já está morto na antiga Lumière. Esse seria a representação de Clea, que talvez Renoir enxergava tendo um peso enorme nas próprias costas, uma responsabilidade muito alta em cima da filha. E provavelmente a própria Clea não gostou muito desse Axon e induziu Simon, que tinha o poder de matar Axons, a fazer isso nessa criatura em específico. Por isso tantas espadas douradas fincadas na antiga Lumière. Who have fought heaven and earth and subdued giants. Eu não gosto desse cara, My mano. love, these foes are beneath you. Rise. Your enemies await. O que viria depois seria a entrada de Alicia no quadro, por sugestão da Clea em ajudar Renoir a parar a mãe, e por escolha própria, ela entra, sendo repintada como Mael, nascendo e crescendo como uma criação de Aline, e assim os eventos do jogo começam, mostrando a construção da conexão de Mael com esse mundo que ela pouco ou quase nunca teve contato antes. Eu precisei dar esse mar de histórias com uma pintada de reflexões e cultura no meio para enfatizar que essa estrutura narrativa parece muito com a que a gente vê em JRPGs como Final Fantasy, onde no fim de tudo tem um deus, mas nem sempre é só um deus. Por vezes é um humano que foi intelectualmente corrompido e se considera superior, mas pouco se tem de empatia por eles, ou raramente ela acontecia. Enquanto isso, em Expedition 33... Expedição 33, tu estás a enfrentar alguém que tu entendes claramente as motivações fazem sentido, tu vês o porquê, tá ligado? Tu não estás a enfrentar um deus simplesmente que quer causar um fim da humanidade, estás a enfrentar alguém que está preocupado em realmente não perder a mais alguém que ama por causa do luto. É foda, tá ligado? Tipo assim, novamente, o meu ponto com este jogo é que obviamente é muito claro-obscuro, pelo fato de ser o branco e o preto. E eu sou uma pessoa que no geral tende a ver o mundo, que eu acho que muitas escolhas que eu acho mais corretas não são nem branco e nem escuro, mas sim cinza, que é o famoso, que aqui na parte claro-obscura em relação ao luto, na minha visão é não ficar preso no luto, mas também não abandonar completamente os sentimentos da pessoa que foi, tá ligado? O luto é algo que tu vais ter que superar em algum momento, sim, mas ao mesmo tempo tu não podes ficar simplesmente preso nele
ou só ignorar ele. É a minha visão. Os deuses ou autores desse mundo não são o fim da linha. Na verdade, o jogo subverte isso e modifica essa estrutura de história e dá um novo ângulo ao papel de um deus dentro do jogo. Já que, bem, Alicia sempre esteve conosco do início ao fim. Ela é uma pintora e tem o mesmo potencial de criar e apagar, mas a gente constrói empatia, carinho e afeição por ela. Porém, mesmo que a gente venha amar a Maëlle como personagem, provando no final do jogo que é bem escrita, por mostrar o quanto a perda do Verso, o luto, a fez ir tão longe, fugindo da realidade, tanto metaforicamente quanto literalmente, é inegável que a sua família obrigou aquele mundo do Verso a carregar uma dor imensurável. E a gente está tendo uma oportunidade rara de conhecer o ponto de vista da Maëlle durante seus 16 anos como cidadã de Lumière, e também durante os seus 16 anos como uma deusa fora do quadro. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem as criações de um deus lutando pela sua existência. A gente tem Verso, uma versão pintada e imortal daquele falecido Verso, que apesar de morto em corpo, sua alma ainda pinta esse mundo dentro do quadro, presa e quase que condenada a essa tarefa. Verso amava a música, como eu disse antes, mas escolheu pintar apenas pelos caprichos ou pela vontade. Voltando novamente, o YouTube tá de sacanagem comigo, meu pai do céu. Apenas pelos caprichos ou pela vontade da mãe. De um lado a gente tem pessoas que não têm noção das cartas na mesa, pessoas comuns diante de deuses, dos seus próprios autores. Do outro, pessoas que podem criar e destruir, tendo sérios conflitos com a perda e a dor, em uma discussão difícil de solucionar sobre deixar o luto consumir ou alimentar a ilusão, segurando na mão de pessoas que deram ouvidos a Alicia em um mundo fictício, pessoas que construíram afeto por Maëlle, algo que ela nunca teve fora do quadro. Quando ela entra nele, ela não estava fugindo da realidade, ela só quis fugir quando passou a viver ali dentro. A morte de Gustav, e agora eu vou falar de pensamentos meus aqui, foi uma perda enorme para ela, antes de se descobrir como Alicia, mas eu enxergo uma reflexão em cima desse luto que ela teve, de que por mais que a dor seja enorme, ela conseguiu lidar com esse luto, mesmo que não completamente. Ela escreve no diário dele em honra às suas memórias, ela carrega um golpe chamado Honraria Gustav. Pode até ser uma forma de negar a perda com vingança, mas também não pode ser uma forma de honrar a perda, uma forma de aprender a lidar com ela. For Gustav. Eu acredito que Gustav e Verso e as suas mortes têm muito a ensinar pra gente sobre o assunto. Duas pessoas de dois mundos diferentes, mas igualmente reais. Se você parar pra pensar, e por favor, considere isso como uma teoria, Aline nos faz pensar que cada membro dos Descendre também é uma reflexão dos 5 estágios do luto, sendo a mãe, Aline, a negação, criando um mundo em que tudo é perfeito, em resposta à inconformidade dela com a realidade. Clea seria a raiva em relação a Maëlle, que viveu pelo sacrifício do Verso, além de ter criado seres que não param de atacar pessoas. Os Nevrons. Renoir seria a barganha, tentando a todo custo resolver o problema e salvar a família. Alicia, a depressão, sem ter voz, um rosto desfigurado, cheia de solidão por sua mãe e sua irmã nutrirem sentimentos negativos por ela. E Verso, a aceitação, o entendimento que aquilo só acaba, aquele sofrimento, encarando os fatos, destruindo o quadro, destruindo aquela ilusão. Mesmo que seus amigos, como Monoko e Eske, venham sumir junto. Ele morre 2 vezes nesse jogo, tanto como Descendre, como Expedicionário. Cara, quão bem escrito é esse jogo? Meu Deus. Mas voltando, acompanhar uma história da perspectiva de um autor com poderes divinos de 16 anos, que se realizar seus desejos de continuar vivendo e fugindo da realidade, vai acabar abrindo uma caixa de Pandora de questões morais, é uma forma muito diferente de explorar esses conceitos narrativos de JRPGs. Primeiro que é uma atitude gentil da parte dela trazer as pessoas de volta no final, mas por trás disso muitas responsabilidades se aproximam de forma bem sutil, como a superpopulação, saúde mental, quanto à própria existência, afinal, poxa, o que é a morte, né? Eu posso reviver.
e o que a perda, junto com esse conceito, desempenham na sociedade. Porque, veja bem, no final da Alicia, o marido de Ciel volta à vida, porém a sua morte não foi de um Gomad. Durante os diálogos dela no acampamento, Ciel menciona que Pierre, seu marido, tinha morrido no mar, não por uma intervenção divina do Renoir, nem nada, mas de uma forma natural. Por mais que ser morto sem ser de velhice não seja algo natural, né, propriamente dito. O que levanta uma pergunta: foi moralmente correto reviver Pierre? Será que isso não corrompe a visão do povo de Lumière ou da própria Alicia do valor da perda? Porque um mundo sem perdas despreza o valor da preciosidade da vida. Ser a deusa desse povo não seria também ser a ruína moral desse povo? E se Lune quisesse seus pais de volta? E se Ciel também quisesse seu bebê de volta? E tantas outras pessoas que perderam pessoas de forma trágica, e não pelo desvanecer das rosas do Gomad. Percebe o peso moral que a Alicia colocou sobre si mesma? E claro que tudo isso acontece sobre o desejo apenas de viver com os que ela ama por um pouco mais de tempo, antes de ser incapaz de manter o poder. Mas enquanto esse tempo durar, como ela vai lidar com isso, se hipoteticamente isso acontecer? E o peso na balança entre escolher o final da Alicia ou do Verso é maior quando a gente se coloca na pele dela. Ela é a menor da família em todos os sentidos. Ela é desprezada por todo mundo, exceto por Renoir, o único membro da família que a amava. Sua vida é triste fora do quadro, mas dentro ela conheceu pessoas que a amavam. Gustav foi um irmão para ela. A expedição foi uma família. Ela estava vivendo algo que nunca viveu. Se a gente fosse ela, será que a gente faria diferente? This is not worth your life. What life? My life of loneliness in a shell of a body. Mano, tipo assim, essa é a No parte. voice and no future. Tipo, essa é a parte do jogo que eu acho, tipo, que vendo como um espectador de fora, felicidade de fora, vendo como um espectador de fora, simplesmente, como é que eu digo? Tu consegues ver que as escolhas que estão sendo colocadas, claramente a do Verso é, entre aspas, a correta / melhor. Pelo fato de não necessariamente prender ela a nada. Mas, se tu colocares-te a ti mesmo na pele de um personagem como a Maëlle, tu consegues entender completamente o porquê. Se tu te colocas nesse ponto, e se fosse eu, a pessoa que não consegue mais falar, a pessoa que não consegue praticamente mais nem ver, não tem mais o olho, não consegue interagir com ninguém, se eu for para fora, tem lá o Renoir por mim e mais ninguém. E o próprio Renoir já está atarefado com muita coisa, tipo, ele vai ter tempo para, tipo, meio que servir como apoio a 100% do tempo? Não vai. Aí vem essa parte específica que tá ligado? Assim, se fosse eu no lugar da Maëlle, a escolha seria diferente? Eu creio que provavelmente não, por causa que é uma questão de como é que eu digo? As vivências que nós temos moldam quem nós somos. Então eu acho que a escolha provavelmente seria praticamente a mesma. Mas novamente, o que eu acharia que seria a escolha, vamos dizer assim, ideal no meu mundo, na minha visão, era meio que manter o quadro de alguma forma, mas não se perder nele. O problema é que o ser humano é idiota, e o ser humano não consegue exatamente viver, às vezes, de maneira, como é que eu digo, não consegue balancear os pontos na balança. Sempre pende para um lado. You are. You don't need this canvas. But everything I want is here. Here I have a chance to live, Verso, to live. Out there I merely exist. Voltando novamente, eu espero que aqui seja a última AD, mano. Falta 3 minutos para acabar o vídeo. Pelo amor, mano. Não, pera, me esqueci de colocar o som. Agora sim. E aí a gente tem Verso. Não o garoto que não para de pintar, mas o Verso que foi pintado, que nos acompanha a jornada inteira. Ele também tem uma decisão a tomar. Ele poderia ter acompanhado o desejo de Maëlle, quem sabe ressuscitar Julie, a amada dele. Ele poderia ter tudo, mas depois de ver o sofrimento da Aline, o desespero do Renoir em querer salvar a família, tantas expedições que ele acompanhou e viu morrer,
Alicia se matando aos poucos para viver uma ilusão, esse tudo que ele poderia ter perde o sentido. Não faz sentido para ele continuar esse sofrimento, essa tristeza quase eterna, acabar com tudo, sacrificar tudo, mesmo que seja julgado como traidor por Lune, com aquele olhar de ódio que não diz nada, mas fala muito. Para ele, essa é a coisa certa a se fazer, apesar de muito dolorosa. Mas o que é certo a se escolher? Esse é Clair Obscur, o claro e o escuro, assim como a vida é clara e escura. Não tem finais felizes. Ambos carregam brutais dualidades. Bem, essas perguntas ficam para você e para mim, e provavelmente não vão ser respondidas por mim como se fosse um fato, porque é assim que narrativas francesas são e também é assim que Clair Obscur trabalha. Elas estimulam a reflexão por parte do leitor, de sentir, como eu disse, eu olho para isto e eu penso, apesar da criação enfrentar nenhuma delas está correta. No ato 2, mas entre as duas, a melhor é a do vencer, assim como nenhuma um delas está RPG correta, comum faria, a história não termina no ato 2, pois agora a luta não seria mais da criação, mas sim do criador contra si mesmo, do autor e seus próprios conflitos. Por isso o ato 3 se chama Mael. Nossa, mano. Expedition 33 é apenas uma história de uma suposta franquia chamada Clair Obscur, que provavelmente vai continuar, seja contando outros quadros, quem sabe livros, explorando essa guerra entre pintores e escritores, com outras densas e complexas mensagens e reflexões. Será que vai fazer um para... Eu fico me perguntando, porque eu acho que vai ser, obviamente, uma franquia de 3, tá ligado? Vai ser o famoso 3 jogos com 3 perspectivas diferentes contando sobre o mundo. Aí, será que vão colocar, obviamente, o próximo seria de livro? Eu acho que faz mais sentido, para nós vermos uma perspectiva dos escritores, que é quem nós temos mais conhecimento que existem, e vermos exatamente alguns porquês e explorar alguma outra faceta deste mundo. E depois vai ter um com música, já que é o que eu verso, a outra forma de arte que faz sentido, acho que de ver. Caso tu tens a arte, vamos dizer assim, a arte como um todo, né? A pintura, o ver em si, depois tem a arte da escrita, das palavras. Eu acho que da música é a arte sonora, né? O som. Eu acho que vai ser interessante, por causa que é meio como se fosse ver a arte através da visão, a arte através do tato, que é o escrever, e a arte através do som, do auditório. Interessante, eu acho. Também dá para considerar que, se calhar, o escrever seria também um pouco arte através do... Não, acho que através da fala também seria mais... Dá para ir tanto para a música quanto para o livro, mas eu acho que faz mais sentido em música, quando se trata da arte da fala. Por causa que aí entra no cantar. Mas... são muitas coisas que dá para interpretar de formas diferentes para onde eles podem ir aqui. Continue, é isso, mano. Eu peço desculpas caso algo tenha passado batido, e com certeza passou, mas eu só queria falar sobre os principais temas do jogo que mais conversaram comigo. Mas olha, tem tanta coisa, tantos personagens bem escritos, tanta lore ao redor do quadro, tanta cultura e referências que só um vídeo de 1 ou 2 horas seria capaz de cobrir. Mas se tem algo que eu possa entender desse jogo por inteiro, é que essa é uma história sobre o luto dos deuses, que quando choram, afogam suas criações. E no fim, a criação teve que parar de existir para o Deus ter alguma consciência do que ele está fazendo. É foda, é triste, não tem um final bom. Na minha visão, podem falar o final do verso é o melhor final, é um final, entre aspas, o final bom. É o final melhor. Eu não acho que é um final bom. Porque, novamente, é uma coisa de que aquele universo, aquele quadro, que era assim que era não, ele parou de existir, ele foi destruído. Então, é uma criação que pode ser que se calhar que o verso nem gostava tanto, mas ainda tinha algum apego lá, tá ligado? E eu acho que apagar essa memória não é a forma correta de, vamos dizer assim, lidar com a pessoa, meio que apagar o que a pessoa criou, necessariamente. Mas é aquilo, é o claro e o escuro,
tem muita coisa o que falar, não tem exatamente um ponto correto, não tem alguém que vai dizer, ah não, este é o ponto correto nessa obra. Eu acho que eles vão continuar com esse estilo de narrativa, que é uma narrativa que vamos chegar num fim onde não necessariamente alguém vai estar correto e vai ter muitos pontos de vista, que são pontos de vista diferentes, e que cada um por si vai estar certo de formas diferentes e estar errado de formas diferentes. O que totalmente certo, afinal é a proposta do jogo, literalmente está no nome do jogo, Clair Obscur, claro e escuro, tendo o certo, errado, e nenhum deles, tipo, certo, não é exatamente certo e errado, mas tipo, ter, entre aspas, dois pontos de vista completamente, vamos dizer assim, distanciados um do outro, que não necessariamente um está correto e um está errado, na minha visão. Porque, acho que como outros jogos também diriam, né? Principalmente, acho que em relação de preto e branco, black e white, o mundo não é preto e branco. Ela é uma junção de tudo isso. O mundo é cinza. E esse é acho que para mim, a parte mais foda de jogar Clair Obscur e o que eu mais tiro para mim, né? Que muitos conflitos do mundo vêm a partir de pessoas que ficam entre conflitos porque uma pessoa pensa que é branca, outra pensa que é preto e nunca chegam numa conversa para decidir que não, na verdade é cinza, tá ligado? Que acho que é isso que falta no mundo. Bom, dito isso, obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Sinceramente, é um vídeo enorme que isto aqui vai ser. Tem 1 hora e 2 minutos de gravação. Acho que até tirando a porcaria dos momentos em que eu tomo AD, vai ser gigante o vídeo. Então, muito obrigado a quem chegou até aqui. Inscreva-se no canal, quem não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Deixem um like, compartilhem para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Principalmente se quiserem ver eu a trazer outros vídeos deste estilo, de explicando os jogos e falando também o que eu acho sobre, colocando um pouquinho mais da minha própria visão em cima, por mais que não tão aprofundada quanto a de quem está falando sobre, porque eu não sou um especialista quando se trata de narrativa e coisas assim. Eu sou simplesmente alguém que joga e que gosta de falar sobre, tá ligado? Meramente isso. E venham na descrição que vai ter o vídeo original. Venham lá dar o apoio que ele merece muito. Ele fez um trabalho incrível trazendo cada referência em relação à escritura francesa, em relação ao estilo de arte, à forma como ele analisou cada parte da obra em si, que concordo com ele em muitas perspectivas de referências, realmente ao sentimento que os próprios autores quiseram passar com essa história como um todo, que não tem um lado correto, tens lados que provavelmente em todos eles tu vais sofrer de alguma forma diferente, inevitavelmente, tu não tens um fim feliz. Então o cara é muito bom quando o cara fez o roteiro para este vídeo e colocou toda esta arte que ele colocou no vídeo. Então vão lá deixar o apoio, o cara é incrível. Também na descrição vai ter o meu canal de lives, que eu tenho literalmente no meu canal de lives uma série inteira de eu jogando Expedition do início até ao fim. Quase platinado, ficou só o Simon faltando, mas provavelmente eu vou voltar ainda algum dia para jogar a DLC que lançaram no final deste último ano, juntamente para vencer o Simon, em algum momento. A pergunta é quando, mas provavelmente quando eu voltar da minha viagem e tiver o meu computador normal, que eu acho que a partir daí se calhar eu penso em trazer mais recentemente essa DLC e finalmente encarar de novo o meu pesadelo. Mas até aí ficamos por aí, né? E até isso, deixem nos comentários o que vocês acham de Clair Obscur como um todo. Tem mais ou menos uma interpretação similar a Clair Obscur, ou acham que, vamos dizer assim, um deles está exatamente correto e exatamente o porquê que está 100% correto? Ou acham que, como eu, é uma mistura de cinzas? É meio que uma questão de tu não tens uma escolha boa, é um final feliz, e que é um infeliz, não, é um final infeliz e tu não tens como mudar isso. Acho que esse é um ponto da história também que Clair Obscur traz, que às vezes tu tens às vezes as coisas tomam um rumo onde que o final é triste e tu tens que lidar com esse final e conviver com ele e aceitar que não tinha como ser diferente, dependendo de como fosse, porque as escolhas das pessoas são definidas pelo que elas fizeram. Bom, deixem a sua opinião em relação ao jogo, em relação ao que ele representa como um todo, né? E com isso, nos vemos em outro vídeo, outro react, ou então outra live. Fui!